Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal, hoje a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e a gente tem uma convidada aqui muito especial, a doutora Regina. A doutora Regina é médica, é hematologista, né? De formação original, sim. Tá. Você pode falar pra gente a sua formação? Claro, Sabrina, obrigada pelo convite. Então, de formação, a minha formação, eu fiz medicina, daí eu fiz clínica geral, depois eu fiz hematologia. E aí, alguns anos atuando na hematologia, eu comecei a sentir falta de alguma coisa a mais nos meus atendimentos. Eu sentia que o tratamento só farmacológico, muitas vezes, não conseguia cuidar de muitas demandas, de muitas questões dos nossos pacientes. Então, eu comecei a me aventurar por outras áreas de estudo, até que eu descobri um jeito de cuidar, não é uma especialidade médica, né, mas é uma abordagem de cuidado que é a medicina integrativa. Fiz uma pós-graduação e das áreas da medicina integrativa eu me interessei muito pela interação mente-corpo, pelos impactos negativos que o estresse faz na nossa saúde e pelos efeitos positivos que práticas como a meditação podem trazer. Então, eu fui fazer uma certificação lá em Harvard, que é um programa que se chama SMART, que é Manejo do Estresse e Treino da Resiliência. Me tornei professora de meditação e hoje eu trabalho ensinando meditação para pacientes e para profissionais de saúde. E, assim como você, eu gosto muito da comunicação, então eu também apresento um podcast, que é o Desestresse, e tem uma coluna na revista Boa Forma, que se chama Saúde Sem Estresse, exatamente trazendo esses temas para dentro do cuidado médico. Que legal, né? E assim, você falou de estratégias para ajudar os pacientes, né? Porque às vezes os remédios eles não dão resultado, né? Exato. E às vezes os remédios até dão outros efeitos colaterais, né? Que a gente às vezes tem que manejar de uma outra forma, que vai tomar mais remédio, né? Às vezes não é esse o caminho, né? Sim. E o que é a medicina integrativa? Então, quando a gente pensa nesse nome, medicina integrativa, ou cuidado integrativo, ou saúde integrativa, tem vários jeitos de chamar, não é uma especialidade, mas é uma forma de cuidar que qualquer profissional de saúde pode trazer para o seu cuidado. E nessa forma de cuidar, a gente olha aquela pessoa como um indivíduo integral. Costumo brincar que isso é a medicina, né? Isso é o cuidado em saúde. Mas a gente foi ficando tão especialista em determinadas áreas que muitas vezes isso se perde. Então, o médico olha só o fígado, o outro olha só o coração. E nessa abordagem integral da saúde, a gente olha aquela pessoa como um todo. Corpo, mente, espiritualidade, a comunidade onde ela está envolvida, família, trabalho. E além da gente olhar esse indivíduo como um ser integral, a gente também traz para essa abordagem todas as terapêuticas que tenham evidência científica de segurança e eficácia e que façam sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito com pacientes que estão em tratamento oncológico. Tá. E muitas vezes na quimioterapia, a náusea, o enjoo é muito forte. Então, a gente pode associar ao cuidado com remédios, ao cuidado com os antieméticos, por exemplo, a acupuntura, a auriculoterapia. Para os pacientes que têm transtorno de ansiedade, que são muitas pessoas nos dias de hoje, né? Além das opções como ansiolíticos, antidepressivos, a gente pode trazer para o tratamento técnicas como a meditação. Então, é a gente fazer essa integração do cuidado para que aquela pessoa consiga ficar bem em todas as esferas da sua saúde. E lembrar que não é uma parte da medicina isolada, né? Porque tem gente que, eu vou tratar o câncer com um fitoterápico, né? Existe, assim, já vi vários casos, né? Na internet, nas redes sociais, né? E perigoso, né? Super perigoso. E aí, a gente tem uma diferença bem importante do que é a medicina alternativa para o que é a medicina complementar, para o que é a medicina integrativa. Tá. Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, quando na verdade não são, né? Então, a medicina alternativa é algo que a gente não recomenda que seja feito, que é você trocar um tratamento que a gente sabe que é seguro e eficaz por um tratamento que muitas vezes não tem nenhum estudo, não tem segurança. Uma vez eu recebi uma paciente com uma leucemia aguda e ela queria tratar com dieta. A gente sabe que não dá, né? A gente precisa da quimioterapia. Então,
esses tratamentos alternativos, o ideal é que a gente não os faça. Quando a gente pensa na medicina complementar, seria a gente usar essas terapias que a gente sabe que funcionam e que são mais naturais. Mas, por exemplo, a pessoa faz tratamento de pressão alta com um cardiologista, e aí ela vai fazer uma prática de yoga com um professor de yoga que não conhece o cardiologista e que não tem uma interação entre esses profissionais. E o que a gente chama da medicina integrativa é realmente quando tudo isso está funcionando de maneira integrada. Então, o cardiologista conversa com esse instrutor de yoga e eles criam juntos com o paciente uma estratégia, um melhor plano de cuidado. Mais personalizada mesmo, né? Mais personalizada, individualizada e também que vai ter uma sinergia de tratamentos. Um tratamento vai potencializar o outro. Sim, porque às vezes um acha que o tratamento do outro não dá certo e você acaba confundindo o paciente e ele desacreditando naquilo. Né? A partir do momento que ele desacredita, já não tem muita mais eficiência, né? Exato. Então, a ideia é a gente usar junto mesmo, né? Integrar uma coisa com a outra. Muito legal. E a gente ouve, né, falar muito... hoje em dia, tô estressada, tô ansiosa, né? Tive pânico. O que é o estresse? Assim, fisiologicamente falando, né? A gente ouve muito falar de estresse quando a gente está se sentindo sobrecarregada ou quando a gente está cansada, né? Tô estressado. O que é o estresse, na verdade? O estresse é uma resposta fisiológica natural do nosso corpo que tem a função de nos proteger. Toda vez que a gente está frente a uma ameaça, a um desafio, a uma situação de incerteza, o cérebro manda uma mensagem para o corpo e o nosso corpo tem uma resposta com hormônios, neurotransmissores, que vai fazer com que a gente entre num estado que eu acho muito ilustrativo do que é a resposta de estresse, que é o estado de luta ou fuga. Então, a gente tem liberação de adrenalina, cortisol, o coração bate mais rápido, a respiração acelera, a gente tem mais oxigênio circulando no corpo. O que acontecia com os nossos ancestrais quando fugiam dos animais, ou quando tinham que pegar uma presa, Perfeito, perfeito. Então, para essas situações pontuais, a resposta de estresse é maravilhosa, né? Sei lá, você está atravessando a rua e vem um carro na sua direção, você tem que sair correndo. Então, essa resposta de estresse pontual é ótima. Quais são as nossas principais ameaças, desafios hoje em dia? Não são questões biológicas, questões da natureza. Em geral, a gente tem muita preocupação, a gente tem conta para pagar, a gente tem que se dividir entre cuidar do filho, cuidar da casa, né? Então, a principal fonte de desafio nos nossos dias atuais são os nossos próprios pensamentos. E os pensamentos ficam com a gente o dia todo. Martelando ali, Martelando. E aí a gente tem essa resposta que era para ser uma resposta que duraria alguns poucos minutos, no máximo 1 hora, ficando ligada por muitas horas no dia, por muitos dias na semana, por muitas semanas no mês. É isso que a gente chama do estresse crônico. E esse estresse crônico, ele é muito tóxico para o nosso organismo e começa a causar uma série de doenças. Essas doenças muito comuns que a gente ouve hoje em dia, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, derrame, doenças que a gente chama de neuropsíquicas, que hoje a gente já sabe que tem um fundo inflamatório, por exemplo, a depressão, a ansiedade, são todas doenças que têm como base esse estresse crônico. Então, por isso que quando a gente fala sobre estresse, ele acaba tendo uma conotação muito ruim, né? E na verdade ele é um dos principais pilares, né, para a gente conseguir viver de uma forma saudável, com o controle do estresse, né? Com certeza. Porque você pensa, quando a gente está estressado, a gente tem uma tendência, aumenta muito no nosso corpo a resistência à insulina. Quando a gente tem essa resposta de estresse ligada por muito tempo, a gente tem um aumento de um hormônio chamado cortisol, e o cortisol faz com que o nosso corpo tenha essa resistência à ação da insulina. Quando a gente come um doce, uma batata frita, uma coisa bem doce ou gordurosa, temporariamente esse cortisol cai. E aí a gente tem uma sensação de bem-estar. Só que como você não tirou a causa, daqui a pouco ele sobe. E aí você vai procurar esse alimento de novo. Então, por exemplo, o estresse crônico está muito associado com quadros de compulsão alimentar.
e uma alimentação de uma qualidade muito ruim. Que é como se fosse uma compensação, né? Exato, uma válvula de escape para o estresse. A gente vai buscar, né, a comida como um remédio para lidar com aquele sintoma de sobrecarga. Outra coisa que o estresse faz é que ele prejudica muito o nosso sono. Ou a gente demora para pegar no sono, ou a gente fica acordando no meio da noite. Fica pensando muito, né? Sono agitado. Não consegue dormir, né? Exato. Às vezes, a pessoa dorme e fica sonhando muita coisa muito agitado. Isso, daí acorda e parece que não descansou, né? Exato, que é o que a gente chama do sono não reparador. E essa perda da qualidade do sono ou do número de horas de sono, de novo, vai fazer com que durante o dia a gente perca a regulação do nosso sistema de fome e saciedade. A gente altera substâncias como a leptina, a grelina. Então você tende a comer mais sem sentir que você está saciado. Né? E aí a gente vai vendo que o estresse influencia, então, em outros pilares do estilo de vida saudável. Na alimentação, tipo e quantidade de alimentos, no sono. A gente também pode buscar como válvulas de escape substâncias tóxicas, aumentar o consumo de álcool. Quantas vezes não acontece? Você chega em casa estressado no fim do dia e fala, vou tomar um vinhozinho para relaxar. Relaxar, exatamente. Eu mereço, né? Eu mereço, exato. Então a gente começa a consumir mais essas substâncias tóxicas, ou às vezes a gente faz um consumo abusivo de um remédio. Eu pego muitos pacientes que tomam remédio para alergia que dá sono, para poder pegar no sono. Então, a gente está fazendo um uso abusivo de um remédio, né? Então, o gerenciamento... Sem ter a indicação, né? Exato. Então, quando a gente pensa nesse gerenciamento do estresse, ele é muito importante para que a gente consiga cuidar de vários pilares que envolvem a nossa saúde física e mental. Acontece algumas vezes da pessoa estar estressada, ou ser uma pessoa ansiosa e ela não perceber? Muitas vezes, muitas vezes. Quando isso acontece, geralmente tem sempre alguém te falando, nossa, mas você tá tão irritado, nossa, mas você não tem paciência com nada. Se você tá ouvindo muito isso, sinal de alerta, acende uma luzinha alguma vermelha coisa aí, que alguma coisa tem. Um outro sinal de que a gente tá estressado e não tá percebendo é quando a gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas que a gente gosta. Então, às vezes, a gente está tão esgotado que tem um encontro de família e você adora a sua família, mas você não tem energia para ir. Esse pode ser um sinal de que a gente está cronicamente estressado. Eu recebo no meu consultório muitas pessoas que falam que estão sem energia. Ai, eu tô precisando de alguma vitamina, porque eu acho que tá faltando algum tipo de vitamina ou algum tipo de suplemento, porque eu tô muito sem energia. Você poderia dar E às vezes não é, né? Às vezes é um estresse, né? Exato. O estresse, ele gasta muita energia, né? Ele gasta, Sabrina. O que acontece é que, assim, imagina que o estresse, quando a gente tá numa situação de ameaça, que é quando o estresse deveria estar ligado, o nosso corpo, ele precisa ter uma reação muito rápida. Então, tudo fica funcionando de forma acelerada. O nosso corpo todo é como se fosse uma máquina que tá... Imagina um carro que a gente está acelerando, né? Para que ele possa ter esse movimento de escapar. Só que a gente está acelerando esse carro e ele está em ponto morto. Então, o carro não vai para frente, né? Então, o motor tá ali trabalhando, a gente está gastando combustível, mas não sai do lugar. É isso que é o estresse crônico. E aí, para manter essa resposta de estresse ligado, a gente desvia a energia de outras áreas do nosso corpo que são muito importantes para a gente não adoecer e envelhecer bem. E quando eu falo de desvia a energia, não é nada místico, né? A gente está falando de consumo de ATP, que é a moeda de energia que o nosso corpo tem. Então, quando a gente está com a resposta de estresse ativada por muito tempo, a gente deixa, por exemplo, de produzir células da defesa. E aí tem a chance da gente ter infecções de repetição. A gente deixa de fazer reparos no nosso DNA. A gente sabe que o dia todo o nosso DNA dá umas falhadinhas ali, né? E aí, se a gente não tem energia para reparar o DNA, a gente pode acabar tendo envelhecimento precoce das nossas células, mutações. Células cancerígenas podem perder o controle e a gente pode desenvolver um câncer, né? Então, o estresse tem efeito, assim, em praticamente tudo no nosso corpo. A Mônica, que eu falei para você que veio aqui, ela falou sobre o sono. E ela falou que tem uma fase do sono, eu não lembro exatamente qual era, que a gente faz como se fosse uma limpeza do organismo, desintoxicação, né, de substâncias que a gente não
são tóxicos, lixo tóxico, né, do nosso corpo. Eu achei tão interessante, né, porque às vezes as pessoas, como a gente passa, são vários ciclos que a gente faz durante a noite, tem gente que não chega nessa fase, né? Do sono REM, que é esse sono mais profundo. Mais separador, né? Exato. E às vezes ele deixa de fazer essas limpezas, né, deixa de trabalhar de uma forma correta e acaba gerando alguns tipos de doenças, também, né? E isso que você está falando, Sabrina, também interfere na maneira como a gente lida com as nossas emoções. Porque quando o nosso sono não tá bom, a gente aumenta a atividade de uma estrutura do cérebro que se chama amígdala cerebral. A amígdala é quem faz esse disparo da resposta de estresse para o nosso corpo. É a área do nosso cérebro em que a gente percebe o medo, em que a gente fica muito atento ao ambiente, então a gente fica hipervigilante, observando tudo que está ao nosso redor. Né? Então, uma noite que a gente não dorme, tem alguns estudos que mostram que a gente aumenta em 60% a atividade da amígdala cerebral. Né? Então, quando a gente está estressado e dorme mal, a tendência é que no outro dia a gente lide pior com as nossas emoções, e aí a gente fica mais estressado e dorme mal de novo, e aí a gente vai gerando um ciclo vicioso, vicioso. Aí toma remédio para isso, toma remédio para aquilo, né? Exato. Aí toma remédio pro sono, aí o remédio do sono dá dor de estômago, aí toma remédio pro estômago, e assim vai, né? E o estresse e a ansiedade, eles são diferentes? Sim e não. O estresse é quando a gente tem uma situação que a gente sabe o que é que está nos ameaçando e nos desafiando, e uma vez que essa situação acaba, o estresse acaba, né? A ansiedade, geralmente, ela não tem um motivo óbvio para acontecer. Então, a gente está ansioso, muitas vezes a gente nem sabe o porquê. É uma preocupação que não tem um fundo de verdade, né? Não tem alguma coisa realmente acontecendo para que você precise ficar preocupado. Mas a resposta fisiológica que acontece no nosso corpo, na ansiedade, é a resposta de estresse. Na ansiedade, a gente tem aumento de adrenalina, de cortisol, resistência à insulina, tensão muscular. Situação de perigo, né? Situação de perigo. Tudo que acontece na resposta de estresse está acontecendo no nosso corpo quando a gente se sente ansioso. Só que a ansiedade, em geral, é isso. Não tem nada realmente, não tem um perigo real acontecendo. Ou um sofrimento antecipado do que, né? Uma pré-ocupação, né? É isso mesmo. E vocês também, assim, estudam pânico? A síndrome do pânico, a gente tem um grande grupo de transtornos que a gente chama de transtornos de ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia social. Então, todas essas condições estão dentro desse grande grupo dos transtornos de ansiedade. Tá. O mecanismo é muito similar. É muito similar do que acontece dentro do nosso corpo. Às vezes com mais intensidade, menos intensidade. O que muda de um para o outro também é o gatilho. O que faz desencadear aquela reação no meu corpo. Porque muitas vezes desencadeia do nada. Que a gente acha que é do nada, né? Às vezes a gente acha que é do nada, mas o nosso corpo ele tem uma memória que não é só uma memória cognitiva. A gente tem uma memória corporal das coisas que nos acontecem, né? Então, eu tenho muito medo de passarinho. Eu tenho fobia de passarinho. Eu tenho uma amiga que tem também. Diz que tem até um nome isso aí. Então, essa minha amiga tem. Eu falei, gente, nunca vi ninguém que tem. Agora você tá me falando, você também tem. Eu tenho, um monte de gente. Então, se eu ouço o barulho da asa do passarinho, não é uma ação racional. Eu, de repente, eu já saí correndo, já fui. E aí, o que eu acho que é essa memória, né? A gente nunca sabe muito o que está no nosso inconsciente, mas quando eu era muito pequenininha, meu pai é muito alto, e um dia ele comprou milho para eu dar para as pombinhas, e aí ele veio lá de cima, bem grandão, descendo com milho, e eu fiquei coberta de pomba. Então, essa memória da asa da pomba, ela me traz uma memória corporal, que é uma memória de medo. E aí eu disparo a resposta de estresse. Então, conscientemente... Como se fosse uma sensação ruim, né? Exato. Então, às vezes, não é nada cognitivo, não é o meu cérebro que está dando esse comando, mas é uma memória corporal. Por isso que quando a gente trabalha essas práticas que a gente chama de terapias mente e corpo, a gente pode trabalhar estratégias de alívio do estresse através do corpo, então começando do corpo para a cabeça, por exemplo, práticas de yoga, tai chi chuan, relaxamento muscular progressivo, e a gente pode trabalhar práticas que começam da cabeça para o corpo. Por exemplo, hipnose, meditação, né, que são práticas mais ali da nossa esfera cognitiva. Contemplativa. Contemplativa, né? Exato. E
Como a gente pode, como que essas práticas, principalmente a meditação, né, que eu acho bem interessante, elas vão ajudar nesse sentido, no sentido do estresse, né, da ansiedade. Tá. Então, assim, ó, a gente estava falando que o estresse, ele é ativado toda vez que a gente se sente ameaçado, desafiado ou com incertezas. Por outro lado, quando a gente se sente seguro, quando a gente tem uma sensação de segurança, o nosso corpo desliga a resposta de estresse e liga uma outra resposta fisiológica que se chama resposta de relaxamento, que é exatamente o oposto, né? Então, a gente diminui a adrenalina, diminui o cortisol. Então, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Isso. O estresse é o nosso sistema nervoso simpático. Sim. É como se fosse o acelerador do corpo. E o relaxamento, a resposta de relaxamento, é o nosso sistema nervoso parasimpático. É como se fosse o freio. A gente volta para o equilíbrio, né? Então, essas práticas, elas ligam esse braço do nosso sistema nervoso que se chama parasimpático. E aí, a gente tem um aumento de substâncias como a serotonina, que está muito relacionada com a sensação de calma, bem-estar. Aumenta a produção da melatonina, que faz a gente dormir. Dá um estímulo de relaxamento muscular. Todas essas práticas, elas fazem com que a gente comece a se sentir seguro, porque a gente está dando um sinal para o nosso corpo de que está tudo bem, ele pode relaxar, né? Então, a meditação, por exemplo, faz isso através de uma prática, um exercício da gente focar a nossa atenção em um ponto. A gente tem práticas respiratórias que fazem isso quando a gente traz a respiração para a base do pulmão. Porque na base do pulmão a gente tem muita terminação nervosa parasimpática. E a gente também vai ligando essa resposta, né? Então, por mecanismos diferentes, a gente pode ativar essa resposta de relaxamento. Isso vai dando a sensação de segurança e aí a gente entende que a gente está num ambiente tranquilo para relaxar. E para a gente ter esses benefícios, por exemplo, na meditação, a gente precisa praticar todos os dias? A maioria dos estudos, a maioria não, dos que eu conheço hoje, todos os estudos mostram pra gente resultados de uma prática diária. Então, se você for ler um estudo sobre meditação, você vai ver que aqueles voluntários que foram submetidos ao estudo, eles praticaram todos os dias durante 1 mês, 2 meses, 1 ano. Em média, os estudos são a partir de 20 minutos, né? 20 minutos de prática diária. Tem estudos que mostram que a partir de 12 minutos a gente já tem efeitos da meditação no que se refere ao alívio do estresse. Então, quando a gente for pensar numa prática de meditação, eu costumo falar para os meus alunos para tentar pelo menos passar os 12 minutos ali, né? É claro que se você... Um pouco é melhor do que nada. Então, se eu não consigo meditar todo dia, minha rotina não permite, faça o número de dias que você consegue, tá ótimo. É igual exercício físico, né? Se a gente pode fazer mais, melhor, mas pelo menos um pouquinho, o ideal é que a gente faça. Né? Mas a gente sabe que ali, quando a gente tem mais que pelo menos 12 minutos de prática, uma prática regular, a gente começa a ver esses benefícios. Por exemplo, no primeiro dia que você pratica a meditação, você já vai perceber um relaxamento durante a prática. Pode ser que a hora que você acabar a prática, a cabeça já, né? Começa, né? Acabou. Mas pelo menos durante aquele tempo você Durante aquele tempo você tem. Mas a gente vê, por exemplo, que com 1, 2 meses de prática regular, o sono já melhora, a ansiedade já reduz. Para questões mais do funcionamento do corpo, por exemplo, a gente modular o nosso sistema imunológico, melhorar a defesa, aí 1 ano de prática, né? Mas a gente vê já que a partir da primeira prática já existe benefício. O que vai acontecendo ao longo do tempo é que esse benefício vai durando cada vez mais durante o nosso dia. E uma dúvida, como que a gente sabe que a gente meditou? Porque, né, às vezes a gente fica lá, já tentei tudo, mas eu fico lá, daí eu não sei, será que eu não meditei? Será que eu não meditei? Essa é uma dúvida muito comum. E é bom que você teve essa dúvida, porque tem gente que nem tem essa dúvida, não tá meditando e acha que tá. Meditando. Então, o que acontece? Pra gente chamar alguma coisa de meditação, a gente tem alguns critérios, né? Assim como o exercício físico é um grupo de práticas, meditação é um grupo de práticas e tem algumas coisas em comum entre elas. Primeira coisa é que a gente sempre tem uma técnica. Então, não é sentar, fechar o olho e ficar esperando acontecer alguma coisa. Tem sempre uma técnica. Essa técnica, em algum momento dela, ela vai causar um relaxamento muscular, né? E
Dois componentes muito importantes da técnica de meditação é que a gente sempre tem um ponto para onde a gente traz a nossa atenção, tem um foco. Às vezes a gente tem um foco que é muito objetivo, por exemplo, uma contagem da respiração, a repetição de um som, de uma palavra, de um mantra, né? A gente tem focos que são um pouco mais sutis, mais difíceis da gente perceber. Por exemplo, permanecer no momento presente, que é o mindfulness, que ficou muito famoso, né? Então, esse às vezes é mais difícil. Talvez a gente precise de um pouco mais de treino para saber se a gente está no momento presente, se não está. Então, para chamar de meditação, tem que ter uma técnica que tenha uma âncora, um ponto para onde eu trago a minha atenção. E tem que ter também um jeito de fazer isso, que as tradições filosóficas chamam de contemplação. Na ciência, a gente chama de relaxamento da lógica. Então, você vai trazer o ponto para a atenção para esse ponto, com a pretensão de não criticar, não analisar, não julgar os conteúdos mentais que surgem. Entendi. Então, durante a prática, vão surgir pensamentos. A gente não para de pensar. Isso porque não eu fico existe. assim, surge um pensamento... Não posso. Aí eu fico, sabe? Tipo, eu tenho que pensar em nada. Então, só que não dá pra pensar em nada. É impossível. Enquanto a gente estiver vivo, nosso coração bate, nosso pulmão respira, nossa mente produz pensamentos. É a função dela, né? O que a gente consegue durante a prática da meditação? Não criar uma história com esse pensamento, não ir embora com ele. Muitas vezes o que acontece é você senta lá fazer sua prática de meditação, fecha o olho, começa a prestar atenção na respiração e aí daqui a pouco vem um pensamento. Nossa, será que eu fechei a janela? Aí a gente começa uma conversa com esse pensamento. Não, mas eu sempre esqueço de fechar essa janela. Não é possível, gente. Será que um dia eu não vou parar de fechar a janela? Aquele dia choveu, molhou tudo aqui dentro, estragou meu sofá, agora eu vou ter que pagar outro sofá. E olha, para pagar outro sofá, vou ter que pegar mais um trabalho, fazer outro... O pensamento original que veio foi, será que eu fechei a janela? Daqui a pouco a gente já tá lá longe, foi embora com ele. Então, o que é a meditação? Veio esse pensamento original, a gente volta a atenção para a âncora. Que pode ser a respiração, por exemplo. Pode ser a respiração. Veio outro, a gente volta a atenção para a âncora. Quantas vezes for necessário durante o seu tempo de prática. Quando você tem esse exercício de manter a atenção na âncora, toda vez que você se distrair, você volta e você tem a intenção de não ficar analisando o que está acontecendo, você está meditando. Entendi. E existem uns aplicativos de celular, né? Umas coisas que... meditação guiada. Elas funcionam? A gente... Quando essas práticas são muito comuns no Oriente. A gente ouve falar de meditação, a gente lembra muito dos budistas, da yoga, né? Quando essas práticas vieram para o Ocidente, elas vieram todas com o nome de meditação. Mas nesse bolo aí, tem prática que era prática para preparar para meditação. Tem prática que era prática de relaxamento. A gente acabou chamando tudo de meditação, né? Então, quando a gente ouve essas... é uma meditação guiada. Muitas vezes a meditação guiada é uma prática de imaginação que induz a resposta de relaxamento. É não muito benéfica, mas não é exatamente uma meditação, né? Por que a gente tem que ficar atento para esses termos? Porque às vezes você ouve falar, a meditação é bom para melhorar o foco. Só que a prática que você está fazendo é uma prática de imaginação guiada. E aí, talvez ela não melhore o seu foco. Então, não é que a prática não está funcionando. É que você deu uma legenda errada para aquilo que você está fazendo. Você está fazendo outra coisa, né? Exato, entendi. E você já falou, né? O tempo que leva para a gente colher os benefícios depende do qual é o benefício, né? Isso, depende do tipo de benefício, depende da sua constância na prática, da sua frequência de prática. Depende de indivíduo para indivíduo, porque muitas vezes o que a gente lê nos estudos científicos é a média das pessoas. Tem pessoas que vão ter aquele benefício mais rápido, tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais. Então, tem todos esses fatores aí que a gente tem que levar em consideração. E dá pra gente meditar sozinha ou a gente precisa de alguém, pelo menos para começar? Olha, eu sou muito entusiasta do que a gente chama das práticas autoinduzidas. Você aprende uma técnica com um professor, com um livro, às vezes até com um aplicativo, dá pra gente aprender uma técnica, mas na hora de fazer, a gente faz sozinho. Por que eu gosto desse tipo de técnica? Porque apesar de hoje a gente falar muito dos benefícios da meditação para a saúde, a meditação não é uma prática para melhorar a nossa saúde. Ela é uma prática de desenvolvimento pessoal, né? Pra gente se melhorar como pessoa.
E desta forma, ela é uma prática diária. Então, todos os dias ali a gente deveria praticar. Sim. A gente não pode depender de um aplicativo, do sinal da internet, de um professor, né? Então, o ideal é que a gente tenha autonomia para praticar todo dia, onde quer que a gente esteja. Então, eu gosto muito dessa maneira de pensar na meditação que você faz sozinho. O que a gente sabe? Quando você aprende a meditar com um professor, a chance de você continuar meditando é maior do que quando você aprende a meditar com um aplicativo. Tem um estudo que foi publicado nos Estados Unidos, com quase 5.000 pessoas praticantes de meditação, e esse estudo mostra isso. Quando a gente aprende com um professor com quem a gente pode tirar dúvidas, compartilhar sensações que a gente teve na prática, a chance da gente seguir meditando é maior. Tá. E quando a gente está, de repente, com outras pessoas que meditam também, ou dentro de um grupo de meditação, uma comunidade de práticas, isso também faz com que a gente siga meditando por mais tempo, né? Então, a meditação como prática individual é algo que a gente faz sozinho, mas quando a gente tem um grupo de pessoas que falam sobre o tema, que tem interesses em comum, a chance da gente continuar praticando é maior. Como também, tudo, né, Sabrina? Exercício físico é assim, alimentação é assim. E também fazer todo dia com o professor fica difícil, né? Se você for pensar no dia a dia nosso, né? Exato. A gente faz, sei lá, uma vez ou duas com o professor e o resto sozinha, né? Isso, é isso. E a função ali do grupo ou do professor é muito para tirar dúvida, para compartilhar impressões da prática. Sim. Mas a prática mesmo é a gente com a gente mesmo ali, todo dia. Eu vi no Instagram que você falou das mini práticas. Isso. O que são as mini práticas? Olha, a gente pensa em todas essas práticas que nos ajudam a aliviar o estresse, a gente pode dividir elas em alguns grupos, né? Um grupo é o que a gente chama da prática formal, que é esse horário do dia que você senta para praticar meditação, yoga, uma técnica de relaxamento que você tem afinidade. E a gente tem práticas que são as práticas informais, coisas que a gente faz no meio do nosso dia, que vão funcionando ali pra gente como uns colchõezinhos que amortecem o estresse ao longo do dia. Então, essas mini práticas são práticas curtinhas que a gente pode ir inserindo no nosso dia, 1 minuto, 2 minutos. E pode ser, por exemplo, parar 1 minuto e prestar atenção em como está a sua respiração. Parar 1 minuto e ouvir os sons do ambiente, a paisagem sonora onde você está inserido. Parar 1 minuto para tomar, que seja um copo d'água, mas que você vai tomar prestando a atenção naquele ato, né? Então, é a gente trazer um pouco a nossa atenção para os nossos sentidos. Que cheiro tem, que gosto tem, como que eu percebo isso entrando dentro do meu corpo, né? Então, qual é o tato? Porque geralmente a gente faz a maioria das coisas pensando em outra coisa. Não, então, e isso que eu ia falar, ainda mais agora, né? Com as redes sociais. Isso. As pessoas fazem as coisas olhando no celular, né? Exato. Vai tomar água, tá olhando, tá tomando café da manhã, tá olhando no celular. Não presta atenção. Aí toma um remédio, aí depois, será que eu tomei? Isso. Não sabe se tomou, não sabe se não tomou, porque não sabe tá o que comeu, não percebe a sensação de saciedade quando tá comendo. Isso é importante também. Né? Então, quando a gente faz essas mini práticas ao longo do dia, um benefício que tem é que elas funcionam como um sininho, lembrando a gente que a gente tá distraído e precisa voltar a atenção. Outra coisa que elas fazem é que elas vão dando essa amortecida. E ao invés de a gente acumular o estresse no dia todo, a gente vai fazendo pequenas interrupções nessa resposta de estresse. E isso faz com que eu chegue no final do dia menos esgotada, mais descansada, com uma sensação maior de energia, né? Você deve receber muitos pacientes assim, eu recebo. Ai, Regina, mas é porque eu acordo, aí eu faço... Aí quando chega a hora de eu estar com a minha família, 8 horas da noite, eu tô esgotada. Mas aí você vai ver o que você fez o dia inteiro, não teve 1 minuto de pausa, não teve um momento para o seu corpo de se relaxar, recuperar. né? Exato. Então, por isso que essas mini práticas são super importantes. E são coisas rápidas, né? Simples. Que qualquer um consegue colocar, né? Exato. Eu gosto de fazer isso muito entre um paciente e outro. Então, eu libero um paciente antes de chamar o outro, eu faço uma pequena pausa. Ou, por exemplo, a hora que você está trocando de atividades. Deixei meu filho na escola e tô indo para o trabalho. Antes de começar a trabalhar, respira ou ouve a paisagem sonora. Eu saí do trabalho e cheguei em casa. Antes de entrar em casa, faz uma mini prática. Porque isso também vai dando dicas para o nosso cérebro de que agora eu mudei de atividade. Agora chegou a hora de relaxar, de descansar, né? Então, essas mini práticas são muito essenciais.
E o que acontece com o nosso cérebro quando a gente medita? Porque eu já vi algumas reportagens que em ressonância, né, magnética, muda, né? Muda. A gente muda várias coisas no cérebro. A gente muda a estrutura anatômica dele, a estrutura mesmo do cérebro. Por exemplo, a gente tem estudos comparando pessoas que são praticantes muito experientes de meditação, geralmente monges, né, que meditam muitas horas por dia. E aí, esses pesquisadores pegaram um grupo de monges e um grupo de pessoas da mesma idade, mesma condição socioeconômica, tudo muito parecido. A diferença é que um grupo praticava meditação e o outro não. E nesses praticantes de meditação, a estrutura do cérebro deles tinha um aspecto 10 anos mais jovem do que do outro grupo. Então, mantinha ali aqueles giros, né, que a gente tem no cérebro. Então, parece que a meditação preserva a estrutura do nosso cérebro. Ele envelhece mais devagar. Outra coisa que acontece é que muda a função do cérebro. Algumas áreas, que são áreas relacionadas com o que a gente chama bem, entre aspas, né, áreas mais evoluídas, como, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio lógico, do planejamento. Essas áreas têm uma atividade maior com a prática da meditação. E as áreas, de novo, entre aspas, mais primitivas, como, por exemplo, a amígdala cerebral, elas têm um funcionamento menos exacerbado. Então, o que acontece... Durante a prática? Não só durante a prática, durante e após a prática, né? Legal. Durante a prática, já de um meditador iniciante, isso acontece. Conforme você segue praticando e se torna um meditador regular, essas modificações acontecem também fora da prática. Nossa. Então, o que acontece é que a gente muda o funcionamento do nosso cérebro. E ao invés de ficar funcionando muito no automático, ao invés de reagir a tudo que acontece, a gente vai ganhando uma habilidade de escolher como a gente quer responder às situações do dia a dia, né? Então, a gente sabe que esse funcionamento do cérebro muda e, além disso, o que a gente faz é que a gente vai construindo novos caminhos dentro do cérebro. Então, o nosso cérebro ele tem caminhos que acontecem dentro do mesmo lado do cérebro, dentro do mesmo hemisfério cerebral e de um lado para o outro, interhemisférico. E a meditação ajuda a gente a ir construindo novos caminhos dentro do cérebro. Então, o nosso cérebro vai tendo novas possibilidades de escolha, né? A gente pode cultivar coisas como a generosidade, a compaixão, através da construção desses novos caminhos. É isso que a gente chama da neuroplasticidade. Sim, que legal, né? É muito legal. E no seu trabalho, você ajuda as pessoas a meditar? Como é que é? Eu tenho várias linhas, várias frentes de trabalho, né? Então, eu tenho pacientes que eu atendo no meu consultório, que eu ensino a prática da meditação e outras ferramentas de gerenciamento do estresse, né? A gente está falando um pouco mais da meditação, mas outras ferramentas entram também. E, às vezes, isso é feito numa consulta médica. Outras vezes, isso é feito num grupo de pacientes e médicos. Então, hoje em dia eu tenho um grupo que acontece online, que a gente se encontra toda segunda-feira para praticar meditação e ali tá todo mundo junto. Tem paciente, tem médico, tem enfermeiro, né? É um outro jeito de pensar essa prática da meditação. Tá. E eu ensino também profissionais de saúde a ensinarem a meditação na sua prática clínica. Entendi. Isso através de cursos e de um livro que está saindo agora, está na boca do forno aí. É uma capacitação. Que legal. É uma capacitação de profissionais de saúde. E esse livro é sobre o quê? Esse livro é sobre meditação e saúde. Todos esses benefícios que a meditação traz para a nossa saúde. Eu estou contando ali no livro dos benefícios, dos malefícios, porque a gente também tem efeitos colaterais da meditação. Ah, é? Ah, é. Eu não perguntei porque eu achei que não tivesse. Eu achei que tava tudo só bem. Só coisa boa. Meditar é só coisa boa. E nessa de achar que é só coisa boa, às vezes a gente tem uma prática de meditação que foi desconfortável. E aí você fala, mas eu que devo estar fazendo errado, porque todo mundo relaxa, como é que eu não relaxei? Entendi. Então, a meditação, ela pode ter alguns efeitos colaterais, alguns efeitos não esperados. Às vezes, a gente pode se sentir um pouquinho ansioso, para quem nunca praticou e começa a meditar, pode dar um pouquinho de sensação de ansiedade. Algumas pessoas ficam com a sensação de que a percepção do corpo está mais forte, então tem gente que sente o coração batendo e aí fica incomodado, se sente incomodado. Tem algumas pessoas, e aí a gente está falando de grupos bem específicos, né? Por exemplo, pacientes com esquizofrenia
ou com doenças, transtornos mentais que tenham sintomas psicóticos, que a gente tem que ser mais cuidadoso. Tá. Porque se a doença não tiver compensada, a gente pode induzir a um surto psicótico. Entendi. Né? Então, lá no livro tem um capítulo que é todo dedicado a esses efeitos colaterais. E eu vou contando histórias de várias pessoas que eu já acompanhei na prática da meditação, pacientes meus, né? Então, o livro tá chegando por aí. E quando que ele vai sair? Ele deve sair no final de março, começo de abril. Tá. Aí você avisa a gente. Avisa. Outra coisa que eu ia perguntar é... Qualquer pessoa pode participar das suas práticas? Como que é? Essa prática aqui são os encontros online, qualquer pessoa pode praticar, depois a gente pode deixar o site, mas tem tudo lá no meu Instagram, no @doutorasanguebom, tá tudo lá, bem explicadinho. E a gente, claro, tem uma orientação antes da pessoa começar a praticar no grupo, tem uma orientação para a pessoa aprender, né, a meditar. E os cursos para profissionais de saúde, como meditação na prática clínica, eu tenho uma mentoria, que é um programa de 8 semanas, que é o Desestresse. Aí eles são mais voltados para profissional de saúde mesmo, né, porque a intenção é capacitar essas pessoas para poderem levar essas ferramentas não só para o seu autocuidado, mas também para a sua prática profissional. Porque às vezes, hoje em dia, muitos médicos, não só médicos, né, outros profissionais de saúde, às vezes falta um pouco dessa... Não sei se é empatia, né? Fica tudo muito seco. Você vai lá e fala da doença e acabou, né? Como se a pessoa fosse a doença, né? Exato. E muitas vezes esse sofrimento emocional que está envolvido com o adoecer, ele fica descuidado, ele parece ser menos importante. E sabe, Sabrina, o que eu tenho observado, assim, para os profissionais de saúde que têm esse olhar um pouco mais abrangente e que têm esse cuidado de abordar todas essas esferas da saúde, a gente tem uma melhor adesão do paciente, o paciente consegue acompanhar melhor, o paciente se sente mais satisfeito, ele sai encantado com o seu cuidado, e isso acaba te trazendo outros pacientes também, né? Porque certeza, ele recomenda o seu trabalho, ele se sentiu tão acolhido e tão bem cuidado, que ele vai te recomendar para outros profissionais. Então, o que eu vejo, que essa é uma demanda que tem vindo muito dos pacientes, mas os profissionais de saúde que não olharem para isso e não se capacitarem para abordar isso, daqui a pouco eles vão estar em muita desvantagem, né? Eu falo assim, porque como eu sou nutricionista, e muitas pessoas vão no meu consultório para emagrecer, né? E aí eu preparo um plano alimentar e tudo, só que eu tenho que olhar a pessoa como um todo, porque a comida são detalhes, às vezes o problema não é exatamente a comida, mas a ansiedade que ele tem, né? Uma série de coisas que a gente tem que também abordar ali para conseguir estratégias para aquela pessoa conseguir realmente chegar no objetivo, né? Exato. E assim, às vezes a gente não precisa saber, eu como profissional de saúde, talvez não precise saber ensinar a pessoa a meditar, ensinar a pessoa a ter uma outra ferramenta de alívio do estresse, mas eu tenho que saber quando indicar e para quem referenciar, né? Então, muitos dos profissionais que me procuram para aprender isso, eles vão para aprender para si mesmos, mas também para saber como indicar, né? Muito legal. E nosso tempo está acabando já. O que você fala assim para as pessoas que querem iniciar uma prática de meditação ou de relaxamento, né? Como que ela começa? Primeiro passo, né? O primeiro passo. Acho que um primeiro passo que pode ser até uma mini prática que a gente pode colocar no nosso dia a dia é aonde você estiver agora, nesse momento, fecha um pouquinho o seu olho, percebe como é que está seu corpo. Percebe se tem algum ponto de tensão, percebe como é que está o ritmo da respiração. E aos pouquinhos vai fazendo uma respiração mais profunda, soltando o ar mais devagar, observando o ar entrando e saindo do nariz. Uma prática bem curtinha. E isso já dá pra gente uma pequena pausa que vai mostrando o benefício da prática. E aí a gente vai ficando com vontade de fazer cada vez mais, né? Então, acho que essas pequenas paradas para a gente se observar ao longo do dia, só isso já faz com que a gente pense, nossa, eu preciso me regular aqui, ou isso aqui eu gosto de fazer, me dá uma sensação de bem-estar, né? A gente ir trazendo consciência para como a gente está se sentindo ao longo do dia. Muito bom. Adorei. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas conversando. Com certeza. Obrigada. Imagina, adorei um prazer. O nosso papo. Eu quero te convidar para vir mais vezes, com se certeza, você puder. Com certeza. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, Sabrina. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.